bem? Marigés Moura mais uma vez aqui com vocês, no quadro E aí, doutor? Aí vem minha paciente nervosa que diz: doutor, eu tô com um caroço aqui na mama, um caroço quando eu notei quando foi tomar banho. E o pior, quando eu espremi, saiu uma secreção escura como sangue pisado do meu peito aqui da mama, do mamilo. E eu notei aqui também na minha axila uma lândra aqui, que eu não tinha essa lândra aqui. E o pior é quando eu estava reparando, a pele da minha mama, ela está ficando enrugada, parece assim, casca de laranja. E aí, doutor, o que é que eu tenho? Aí eu digo: infelizmente você tem câncer de mama. Pessoal, antes de continuar aí, dê um likezinho aqui para você não esquecer, dê o like. Você que não é inscrito, está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva, acione o sininho para receber notificação de outros assuntos médicos. Você que é inscrito, muito obrigado, continua a divulgação. Você está no Facebook, curta e compartilhe para essas notícias, essas informações, atingir mais pessoas e ajudar muito mais pessoas ainda, tá certo? Pessoal, continuando. O câncer, o que é o câncer? O câncer, na verdade, é porque nosso organismo está sempre em renovação, no turnover celular. Ela nasce, desenvolve, divide, morre, nasce, desenvolve, divide, morre. É sempre aquela evolução. Só que no câncer ocorre uma desarmonia desse processo natural de renovação das células. Então elas acabam dividindo e proliferando cada vez mais células. Só que essas células, elas são aquelas células que são as verdadeiras sucatas, células que não prestam para nada, apenas a estrutura, mas fisiologicamente não vão influenciar em nada. E no câncer da mama, o que acontece? Elas se juntam e formam, vai juntando as células e forma o nódulo, o tumor. O câncer da mama, se diagnosticou um tumor, um nódulo na mama, então vamos investigar. Primeiro, vamos ver. Pedir ultrassom. Ultrassom, geralmente paciente mais jovem. Então, uma paciente jovem tem um nódulo mamário, eu peço ultrassom, mas geralmente é câncer, não é câncer, é o chamado fibroadenoma, que é uma neoplasia benigna. Faz a cirurgia, aconselho que faça, mas você não é obrigado a tirar porque não tem nada de malignidade. Já no paciente mais idoso, geralmente 40 anos, 60 anos, tudo, aí a gente vê nódulo na mama. Vamos investigar, vamos fazer um ultrassom. O ultrassom deu um nódulo, vamos fazer a mamografia, porque à medida que vai passando a idade, vai substituindo o tecido mamário por gordura. Então o ultrassom não vai ser tão bom. Aí vamos fazer a mamografia. A mamografia diagnosticou o nódulo. Na mamografia pode dar alguma sugestão, algumas características de malignidade, mas aí a gente, se for preciso, a gente pede uma ressonância, que é o exame de última ponta. É mais raro a gente pedir, mas podemos pedir. Mas nós pedimos a biópsia, o histopatológico. Nós fazemos para definir o diagnóstico e o plano terapêutico. Vamos fazer a biópsia, fazemos o histopatológico, fazemos a imunistoquímica, vemos o estadiamento e depois a extensão para programarmos o tratamento. No histopatológico, nós tiramos um pedaço, mudando para o laboratório. Aí ela pode ter os tipos de câncer baseado no estudo da lâmina. Você pode ter um câncer, um carcinoma in situ, ductal in situ, ou seja, o canalzinho que sai o leite, ele pode estar ali dentro, e localizado ali dentro, tem uma camadinha que fecha e segura, ele está ali dentro. Então, é o carcinoma ductal in situ, o primeiro tipo que você pode ter. Esse in situ é localizado, mas essa cauda pode romper e ele se espalhar, cair no ducto, invadir a corrente linfática, a corrente sanguínea, aí vai para os outros órgãos, podendo ir para o cérebro, podendo ir para os ossos, podendo ir para o pulmão, para o fígado, rim, ovário, e lá espalhando pelo corpo. É chamado metástase. Então, nesse caso aí, se tem um carcinoma ductal invasor, quer dizer que ele invadiu, é o segundo tipo. Mas também ele pode se manifestar só apenas com lesão na areola da mama. Ela fica aquela secreção, que às vezes até assintomática, é uma ferida que nunca cicatriza e é aquela ferida descamativa. Então, se você tem uma ferida no mamilo que não cicatriza, descama, pode ser um câncer, que é chamado doença de Paget. E outro também, você pode
fora do ducto. Você até está falando de intraductal, dentro do ducto mamário. Agora você pode ser fora, no estroma, no lobo mamário, onde produz o leite. Então, você pode ter um tumor, um carcinoma no lobo mamário e ele ser localizado, ele não ser invasivo. Então, aí é chamado o carcinoma lobular localizado, in situ também. Mas esse daí ele não espalha. Mas tem outro tipo também, de outra linhagem celular, que ela pode estar no lobo, só que ela não fica restrita ao lobo, ela invade outras estruturas circunvizinhas, estruturas juntas, e até também pode cair na circulação e dar a metástase que eu acabei de explicar. Também tem outro caso, um caso mais raro, um caso mais difícil de acontecer, mas ele tem muita metástase, ele invade muito, ele se manifesta por inflamação, é chamado carcinoma inflamatório, por inflamação da mama, então ele é rapidinho da metástase. Graças a Deus que é um câncer raro, mas ele pode acontecer isso. Então, pedimos histopatológico, definimos o padrão histopatológico. Então vamos ver, depois a gente pede uma imunohistoquímica. Na imunohistoquímica, nós vamos pesquisar receptores que tem nas células cancerosas, receptores de hormônio, de estrógeno, de progesterona e também de um fator de crescimento epidérmico humano. Isso daí vai ter uma repercussão, um direcionamento para prognóstico e tratamento também. Por quê? As células funcionam assim, como uma célula, a cápsula da célula, na camada mais externa, tem uma fechadura. E os hormônios vêm como se fosse uma chave. Então, essas células têm predomínio para aí quando vem o hormônio, junto com a célula, liga na chave. Quando liga, ocorre essa junção, ocorre um aumento da divisão celular. Por isso que é importante sabermos se tem esse receptor de hormônio, porque o hormônio vai influenciar no aumento da divisão daquelas células que são as sucatas, que não servem para nada e vão multiplicando cada vez mais. A imunohistoquímica serve para definirmos isso daí. Agora vamos para o estadiamento. O estadiamento, o carcinoma está localizado só dentro do ducto, é chamado estágio 0. Ali é fácil de tratar, não tem tanta repercussão de órgãos vizinhos. Se ele tiver até 2 centímetros e não tiver atingido os gânglios axilares, é estágio 1. No estágio 2, é mais ou menos aqueles de 2 a 5 que atinge ou não atingiu as glândulas, às vezes a dúvida se atingiu ou não, é o estágio 2. Estágio 3 é aquele que tem mais de 5 centímetros, que atingiu órgãos vizinhos, mas não caiu na circulação, não espalhou, não ocorreu metástase. E estágio 4 é aquele que, infelizmente, já caiu na circulação sanguínea, linfática, já atingiu outros órgãos, houve metástase. Esse daí é o quadro mais sério de se tratar, e aí o tratamento já vai ser mais paliativo. Então, ao estadiamento, a gente já conseguiu ver a biópsia, conseguiu localizar o histopatológico, o histoquímico, o estágio 1. Então, vamos ver agora os fatores de risco de um câncer de mama. Os fatores de risco, história familiar. Se você tem uma história familiar de câncer de mama, muito cuidado, avaliação precisa, periódica, de mais rotinas, principalmente depois da menopausa, depois dos 40 anos. Vá acompanhando, porque a história familiar é muito presente, é muito franca. Irmã já teve, acompanhe, porque você é séria candidata a ter um câncer de mama. História familiar, a idade também. A idade, como eu disse, novas, apesar de eu já ter pego pacientes com 25 anos, 27 anos com câncer de mama, mas geralmente, aquilo que eu disse, faz ultrassom, dá um nódulozinho, no exame físico, a gente já consegue ter uma ideia clínica que não é câncer. O nódulo que é móvel, o nódulo que ele é mais superficial, não é preso à profundidade do tecido mamário. Então, a gente pede ultrassom e geralmente é o fibroadenoma, como eu falei. Mas de 40 a 70 anos, aí é complicado, porque começa a ter mais a perda da menopausa, tudo, então mais hormônios, depois de 50 anos cresce o nível de hormônios e a chance, porque o hormônio age lá, né? Como eu disse, o receptor ativa o receptor, multiplica, divide as células, vai multiplicando as células cancerosas. Então, essa idade aí, se você tem história familiar, se tem essa idade aí, muito alerta. Outra coisa, além da história familiar, aquela mulher que menstrua cedo. Tem a menstruação, a primeira menstruação é bem cedo, 8, 9 anos, ela vai ter muito mais tempo para o estímulo de estrógeno.
Favorece também futuramente ter um câncer, é um fator de risco. Aquela mulher que tem a menopausa, a última menstruação tarde, demora geralmente 35, 45 anos e demora, então vai ser mais estímulo hormonal, então mais chance de se ter um câncer. Reposição hormonal, por isso que hoje a reposição hormonal está muito restrita, porque exatamente tem cânceres que são favorecidos com estimulação de hormônio. Obesidade também é um fator de risco, porque a célula gordurosa ela vai se transformar em estrógeno, aí lá vai o mesmo processo de ir lá para a célula cancerosa, ativar o receptor, tiver células receptoras, e também piora o risco de câncer. Colesterol alto porque o colesterol é matéria-prima para a produção de estrógeno, de hormônio. Também o mesmo processo da obesidade. Outro fator de risco também é a não amamentação. Não amamentar. Porque ao amamentar, ocorre um estímulo na mão para ela diminuir a quantidade de gordura, então diminui o risco. Então a mulher que tem filho e não amamenta e aquela que não teve filho tem maior risco do que aquela mulher que amamenta. Então amamentemos, além de ter a satisfação da saúde do teu filho, serve para te proteger também do câncer da mama. Outra coisa também que vai favorecer algumas lesões prévias, que às vezes você faz um exame e dá, não, só um cistozinho de mama, não tem problema não, isso aqui. Ou então, calcificações benignas. Também, isso aqui não é benigno, não tem problema nenhum, não precisa nem se preocupar com isso não. Mas é um alerta para você, porque pode alguns cânceres se sobreporem a essas lesões. Você tem que ficar também atento, fazer exames periódicos também. Outro fator também, que já teve um câncer tratado, dito curado, aí também pode ter outro câncer só que na verdade geralmente é uma recidiva, algumas células que sobraram e recidivaram. Então já conseguimos diagnóstico histopatológico, estadiamos, vimos o imunohistoquímico, vamos para o tratamento, vamos programar o tratamento. O tratamento pode ser aqueles cânceres grandes que a gente quer diminuir, a gente faz radioterapia, quimioterapia antes de operar, mas geralmente se detecta o câncer, opera-se. Se dependendo do estadiamento, do grau, a gente vai ver e a gente faz, pode ser a retirada da mama parcialmente, a quadrantectomia, que a mama se divide em 4 quadrantes, o quadrante superior interno, o quadrante inferior interno, o quadrante superior externo, o quadrante inferior externo. Então, se onde ele quadrar, retira-se aquela quantidade, depois faz a reconstrução mamária. Mas geralmente é feito, que é o câncer mais comum, que é o ductal invasivo, o lobular invasivo, esse é o mais comum. Então, geralmente se é feito a mastectomia radical, tira toda a mama, muitas vezes com esvaziamento axilar do lado correspondente. Por que esvaziamento axilar? Porque é um canal linfático em que o câncer cai e vai levar metástase. Vocês já viram aquelas mulheres que depois do tratamento elas ficam com o braço inchado, que dali é porque esvaziou a axila e impediu a drenagem linfática. Então ela tem que usar aquelas meias de compressão. Nunca fazer drenagem linfática nesse caso. Não se faz. Pode algumas células cancerosas reminiscentes e ativar e cair na circulação e até proporcionar uma metástase. Outra coisa também que é feito é nesse caso aí, complicado, porque quando já se tem a estágio 4, que já espalhou para todos os órgãos, já teve metástase, então se faz a radioterapia, quimioterapia paliativa. Paliativa é um quadro em que realmente não tem mais como fazer, apenas para manutenção, para poder controlar, mas realmente não tem mais como curar. E o tratamento, depois de tudo isso, é dado terminou a quimioterapia, radioterapia, aí vai fazer hormonioterapia. Ele vai ser acompanhado ambulatorialmente, revisões periódicas, 3 meses ou menos, dependendo do caso ou mais, mas 5 anos ela tem que ficar tomando hormônio e ativando e observando. Sempre, se surgir algum sinal pulmonar, algum nódulo pulmonar, alguma coisa cerebral, alguma coisa, corre para o médico que está fazendo o exame regularmente. Corre para o médico para tentar resolver isso o mais rápido possível e não ter o perigo de ter uma recidiva e, se tiver, tratar e dar tudo certo.
Tá ok, pessoal? O que eu tinha para dizer hoje era isso daí para vocês. Vá compartilhando aquelas pessoas, aquelas que têm história familiar de câncer, alerta, você conhece, vá marcando esse vídeo para ela, vá indicando para aquela pessoa que você vê que tem um nódulo, você detectou um nódulo, ela falou que tem um nódulo, também vai incentivando. E outros vídeos também, que muitas pessoas estão se beneficiando com essas informações. Estou muito contente com isso, tá certo, pessoal? Pessoal, até mais. Nós estamos juntos. Deus, pátria, Deus, pátria, família é o nosso lema. Vamos continuar nessa luta. E até mais, galerinha do bem. Tchau.